Olá, sou a Mei da China do Brasil. Hoje venho trazer um pouco sobre a tecnologia espacial chinesa. Primeiramente, vamos entender sobre os conceitos de aeronáutica e aeroespacial. Quando se trata de tecnologia aeroespacial, é claro, o termo mais crítico é aeronáutica e aeroespacial. Quanto ao conceito de aeronáutica e aeroespacial, a Enciclopédia da China dá uma definição muito autoritária. A chamada aeronáutica e aeroespacial refere-se às atividades de navegação de aeronaves tripuladas ou não tripuladas no espaço sideral, também conhecidas como voo espacial ou navegação espacial. Naturalmente, no caso dos voos espaciais e aeroespaciais, ela abrange mais do que apenas atividades de voo em dois ambientes diferentes. Mas, em um sentido amplo, aeronáutica e aeroespacial também devem incluir atividades de aviação e atividades espaciais de todos os tipos de ciência e de tecnologias envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de aeronaves e naves espaciais. Então, o que é uma aeronave e o que é uma nave espacial? Simplificando, um veículo voando na atmosfera é uma aeronave e um veículo voando fora da atmosfera é uma nave espacial, mas para a maioria de nós, preferimos dividir visualmente de acordo com a altitude de voo da aeronave em relação ao solo. Sabemos que a distribuição da atmosfera ao redor da Terra é diferente devido à atração gravitacional da Terra. Quase toda a atmosfera está dentro de 100 km da superfície da Terra e 90% da massa atmosférica está dentro de 15 km da superfície da Terra. E 99% da massa atmosférica está concentrada dentro de 50 km. Portanto, a vigilância dos voos aéreos não ultrapassará 50 km. Para a espaçonave, a fim de garantir que ela possa voar ao redor da Terra e não cair por um curto período de tempo, naves espaciais normalmente voam a altitudes acima de 100 km acima da superfície da Terra. De todos os voos de naves espaciais, satélites espiões voam a uma altitude mais baixa, geralmente apenas mais de 100 km. Assim, ele poderia tirar uma imagem clara do solo por causa do ar rarefeito a essa altitude a algum arrasto durante o voo, de modo que tais satélites normalmente não duram muito tempo sem órbita. Outras naves espaciais terão uma órbita mais alta, como a série de naves espaciais Shenzhou da China, orbitando mais de 300 km. Não há números precisos para a divisão de altitude entre aeronaves e naves espaciais, mas, por enquanto, a maioria das aeronaves geralmente voam abaixo de 20 km. Aeronaves e espaçonaves são divididas pela altitude de voo, portanto, geralmente nos referimos a veículos que voam abaixo de 20 km como aeronaves e veículos que voam mais de 100 km como nave espacial. Uns exemplos dos veículos mais familiarizados para todos que voam dentro da Terra são aviões, helicópteros, balões dirigíveis e entre outros. E os que voam no espaço são ônibus espacial, nave espacial, estação espacial e entre outros. Para 20 a 100 km de espaço aéreo, devido ao efeito da elevação do ar neste espaço, se torna cada vez mais fraco e a resistência ao ar tem uma grande influência sobre a manutenção da altitude de voo. Portanto, é difícil para aeronaves comuns e espaçonaves fazer voos de longo prazo neste espaço aéreo. Isso também resultou no desenvolvimento limitado a longo prazo e na utilização de 20 a 100 km pelos países. Espaço próximo. No entanto, nos últimos anos, essa área em branco tornou-se gradualmente um ponto quente de preocupação em vários países.
e também lhe deu um nome muito vívido chamado espaço próximo. O espaço aéreo abaixo do espaço próximo é o céu, e o espaço aéreo acima do espaço próximo é o que chamamos de subespaço ou suborbital. O espaço próximo inclui a estratosfera atmosférica, a camada média e parte da camada quente. Os veículos espaciais próximos, de acordo com o tamanho da velocidade de voo, podem ser divididos em duas categorias: aeronaves de baixa dinâmica e aeronaves de alta dinâmica. O número de match de aeronaves de baixa dinâmica é geralmente menor que 1, e sua altitude de voo é relativamente baixa, geralmente voando a uma altitude de 20 a 30 km. Tais aeronaves incluem dirigíveis estratosféricos, balões de grande altitude, aeronaves movidas a energia solar e assim por diante. Aeronaves de baixa dinâmica podem ficar no ar por um longo tempo e podem ser tão longas quanto 1 ano ou até mais. Como resultado, uma inteligência mais precisa pode ser obtida e sua capacidade de carga também é muito grande e pode transportar equipamentos maiores. Aeronaves de baixa dinâmica equipam um grande número de materiais compostos de detecção de ondas antieletromagnéticas. É difícil de ser detectado porque a altitude de voo é relativamente alta. O fogo antiaéreo terrestre também é difícil de atingi-lo. Por isso, sua sobrevivência também é muito forte. Dizemos que aeronaves de baixa dinâmica têm um valor estratégico muito importante em inteligência, vigilância e assim por diante. O número de match de aeronaves de alta dinâmica é geralmente maior do que 1. Atualmente, as aeronaves hipersônicas são mais estudadas e a altura de voo é geralmente acima de 30 km, e o número de match é maior que 5. Tais veículos incluem principalmente hipersônicos como X-43A e X-51A dos Estados Unidos e a Spaceship One da China. Alta dinâmica estão próximas ao veículo espacial de voo, velocidade de voo rápida, longa distância de voo, boa manobrabilidade, forte sobrevivência, não é fácil de ser interceptado no voo de longo alcance, rápido, de precisão ou experiência espacial, turismo espacial e outros aspectos de grande potencial para desenvolvimento. Anteriormente, apresentamos os conceitos de aviação e voo espacial e o conceito de aeronaves e espaçonaves. Podemos ver que, com o desenvolvimento da aviação e aeroespacial, a conotação e extensão estão mudando e o escopo que ela cobre está gradualmente se expandindo e com o desenvolvimento de nossa compreensão do aeroespacial está se tornando cada vez mais aprofundado e abrangente. Agora, vamos falar sobre a aeroespacial da China. A indústria espacial da China começou em 1956 e desde então obteve 3 marcos importantes. Os 3 principais marcos são 2 bombas e um satélite, voo espacial tripulado e o projeto de exploração lunar. Para continuar falando sobre a aeroespacial da China, não podemos deixar de falar sobre os 8 sistemas para voo espacial tripulado. O voo espacial tripulado é um sistema enorme e composto de múltiplos sistemas, desde o início do lançamento, operação em órbita, até pouso seguro, requer o suporte de 8 sistemas principais, que são Sistema de local de lançamento, Sistema de veículo de lançamento, Sistema de medição e controle e comunicação espacial, Sistema de naves espaciais tripuladas, Sistema de laboratório espacial, Sistema de aplicação espacial, Sistema de local de pouso. A seguir, vamos falar sobre as principais tarefas do sistema do local de lançamento, que são testar e lançar o veículo de lançamento e a espaçonave e completar a medição de rastreamento e o controle da seção de subida do veículo de lançamento. Atualmente, a China tem um total de 4 grandes locais de lançamento espacial, que são
Centro de Lançamento de Satélites de Taiyuan, Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, Centro de Lançamentos de Satélites de Xichang e Centro de Lançamento Espacial de Wenchang. Entre eles, a nave tripulada da série Shenzhou, da China, o veículo Tiangong-1, Tiangong-2 e laboratórios espaciais também foram lançados no Centro de Lançamento de Satélites Jiuquan. A principal tarefa do sistema de veículos de lançamento é desenvolver um veículo para o lançamento de naves espaciais. Como sabemos, o veículo de lançamento que já teve é a série Long March. Até agora, um total de 4 séries e 4 modelos foram lançados e colocados em uso. Os 4 séries são Long March 1, Long March 2, Long March 3 e Long March 4. E os 4 modelos são Long March 5, Long March 6, Long March 7, Long March 11. De 1992 até os dias atuais, todos os foguetes tripulados foram completados pela Long March 2F. E atualmente, o maior foguete de capacidade de transporte da China é o Long March 5, que é o maior foguete de transporte sólido da China, e entrou nas fileiras avançadas no mundo no campo de foguetes sólidos em termos de capacidade de transporte, precisão orbital, confiabilidade do projeto e desempenho de custos. O Long March 5 é um foguete de 4 estágios sólidos com um peso de decolagem de 135 toneladas, um impulso de decolagem de 200 toneladas, um comprimento total de 30 metros, um diâmetro central de 2,65 metros e 500 km de órbita síncrona, carregando capacidade de 1.500 kg. O sistema de medição, controle e comunicação aeroespacial refere-se a um sistema especial de comunicação que transmite dados de medição e controle, vozes, imagens e fornece tempo, padrão, sinais de frequência e outras informações para testes de voo de mísseis e naves espaciais. Atualmente, o sistema de medição e controle de comunicação adotado pela China é composto principalmente por estações de medição e controle de solo, navios de pesquisa marítima e satélites baseados no espaço. Em seguida, o navio de pesquisa Yuanwang e o satélite Tianliang-1 pertencem ao sistema de medição e controle e comunicação aeroespacial existente da China. Sistema de naves espaciais tripuladas desenvolveu a série Shenzhou de naves espaciais. As naves tripuladas são geralmente compostas de 3 partes: o módulo orbital, o módulo de retorno e o módulo de propulsão. Após completar a missão, o parque espacial é trazido de volta à Terra pelo módulo de retorno e o módulo orbital geralmente permanecerá em órbita por um período de tempo para realizar mais experimentos científicos programados. Sistema de laboratório espacial realiza vários tipos de experimentos de ciência espacial no espaço. Sistema de aplicação espacial realiza também inúmeros experimentos científicos e pesquisas aplicadas, como observação da Terra, monitoramento do ambiente esférico, ambiente espacial, astronomia espacial, ciência da vida espacial e a ciência dos materiais espaciais. Sistema Astronauta seleciona e treina astronautas. A única instituição de seleção e treinamento é o Centro de Pesquisa e Treinamento de Astronautas da China. Sistema de campo de pouso captura, rastreia, mede, procura e recupera a cápsula de retorno e realiza supervisão médica, seguro médico e resgate médico após o retorno dos astronautas. A seguir, vamos para o Linha do Tempo falando sobre o desenvolvimento aeroespacial. A julgar pelo desenvolvimento do voo espacial mundial, a competição entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética em voos espaciais tripulados dos anos 60 aos 70 do século passado também atingiu um nível incandescente. Nesta fase,
A antiga União Soviética enviou primeiro pessoas ao espaço e depois realizou a viagem espacial. Em seguida, Estados Unidos também completou o grande plano de atracação espacial e pouso tripulado na Lua. Neste ambiente de competição espacial, depois que a China completou o projeto de 2 bombas e um satélite, especialistas no campo aeroespacial representado por Tian Xuesan propuseram que a China também deveria se envolver em voos espaciais tripulados e apresentar planos correspondentes. E o primeiro plano foi o Projeto 714. Em abril de 1971, a China começou o Projeto 714, planejando desenvolver a nave espacial Shuguang-1, que pode transportar 2 astronautas para a espaçonave. No entanto, devido às graves deficiências em termos de base industrial e equipe de desenvolvimento naquela época, houve realmente grandes dificuldades no voo espacial tripulado. O projeto foi forçado a ser encerrado em 1975 e não pôde ser realizado. O outro programa marcante é o Programa 863, que em março de 1986, a China apresentou o esboço do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento de Alta Tecnologia, que listou o trabalho de pesquisa avançada da tecnologia espacial tripulada como um projeto-chave de desenvolvimento. E como todos sabemos, no início da década de 1980, o ônibus espacial dos Estados Unidos fez seu primeiro voo com sucesso e começou a usá-lo, e também mostrou uma vantagem muito óbvia no voo espacial tripulado. Nesta conjuntura, desenvolver uma nave tripulada ou um ônibus espacial tornou-se um ponto de debate. E finalmente, após intensa discussão, chegamos à conclusão de que o desenvolvimento de uma nave tripulada em vez de um ônibus espacial foi determinado de acordo com a situação real na China. A seguir, vamos apresentar uma linha do tempo detalhada. No dia 8 de outubro de 1956, o 5º Instituto de Pesquisa do Ministério da Defesa Nacional da China foi oficialmente criado. Esse foi o primeiro instituto de pesquisa de mísseis da China e o antecessor da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China. Tian Xuesan é o reitor e fundador da indústria aeroespacial da China. O termo aeroespacial foi oficialmente estabelecido pela primeira vez por ele. No dia 20 de outubro de 1958, o Centro de Lançamento de Satélites Jiuquan foi formalmente estabelecido, principalmente responsável pelas tarefas de lançamento e medição e controle de foguetes, satélites e espaçonaves. Este é o mais antigo, maior e tecnologicamente avançado do Centro de Lançamento Espacial abrangente estabelecido na China, e também é um dos maiores locais de lançamento espacial do mundo. Desde sua criação, lançou com sucesso mais de 200 satélites, 14 naves espaciais Shenzhou, um veículo-alvo e um laboratório espacial com um total de 23 astronautas chineses. Em fevereiro de 1960, a China deu os primeiros passos para avançar na tecnologia de foguetes. O foguete de som líquido experimental T-7M, projetado e fabricado pela China, foi lançado com sucesso pela primeira vez em Xangai, com uma altitude de voo de 8 km, dando o primeiro passo na tecnologia de foguetes de som da China. No dia 24 de abril de 1970, o primeiro satélite terrestre artificial autodesenvolvido, Dongfang-Hong-1, foi lançado com sucesso, e a China se tornou o 5º país do mundo a lançar um satélite. A principal tarefa do satélite é transmitir a música Dongfang-Hong para o espaço e, ao mesmo tempo, realizar testes de tecnologia de satélite, detectar a ionosfera e a densidade atmosférica e criar uma nova era na história aeroespacial da China.
No dia 26 de novembro de 1975, o primeiro satélite recuperável da China foi lançado com sucesso no Centro de Lançamento de Satélites Jiuquan, e o satélite retornou com sucesso à China no horário programado após 3 dias em órbita. O satélite foi facilmente retraído e a China tornou-se o terceiro país do mundo a dominar a tecnologia de retorno por satélite. No dia 20 de setembro de 1981, a China lançou com sucesso 3 satélites experimentais científicos, que são Shijian-2, Shijian-2A e Shijian-2B, em um único veículo de lançamento. E esta tecnologia, uma flecha com 3 satélites, causou uma sensação no mundo naquela época. No dia 8 de abril de 1984, o primeiro satélite de comunicações da China decolou. Em 10 de abril, o satélite entrou em órbita geoestacionária com altíssima precisão. Em 17 de abril, os testes de comunicações via satélite também foram lançados oficialmente. E em 14 de maio, o satélite foi oficialmente entregue para uso. O negócio de comunicações via satélite da China entrou na fase de uso a partir do estágio experimental. No dia 21 de setembro de 1992, o projeto de voo espacial tripulado da China foi oficialmente implementado. Desde então, o projeto-chave nacional com a maior escala, a composição do sistema mais complexa, a maior dificuldade técnica e a maior segurança e confiabilidade da história aeroespacial da China foi lançada oficialmente com o nome Projeto 921. No dia 20 de novembro de 1999, a primeira nave de teste não tripulada da China, a espaçonave Shenzhou-1, a bordo do foguete porta-aviões Long March 2F, voou 14 voltas no espaço, com precisão de acordo com a órbita, e pousou em segurança na área predeterminada na madrugada de 21 de novembro. A China realizou com sucesso o primeiro voo espacial tripulado do Shenzhou-5, e o astronauta chinês Yan Liwei tornou-se o primeiro visitante ao vasto espaço. Às 6 horas de 16 de outubro, a espaçonave Shenzhou-5, que estava em órbita há quase um dia, retornou à China. No dia 24 de outubro de 2007, o projeto de exploração lunar Chang'e-1 foi lançado com sucesso à Lua. O projeto Chang'e está dividido em 3 estágios: exploração lunar não tripulada, pouso lunar tripulado e estabelecimento de uma base lunar. De Chang'e-1 a Chang'e-5, o projeto de exploração lunar da China orbitando, pousando e retornando foi concluído com sucesso. Nos dias 25 a 28 de setembro de 2008, os astronautas Zhai Zhigang, Liu Bomin e Jin Haipan realizaram com sucesso o terceiro voo espacial tripulado da China a bordo da nave tripulada Shenzhou 7. Zhai Zhigang usou o traje espacial extraveicular Feitian desenvolvido pela China, dando o primeiro passo ao espaço, e a China se tornou o terceiro país do mundo a dominar a tecnologia da cápsula. Em novembro de 2011, a China completou com sucesso a missão de encontro e atracação entre Tiangong-1 e Shenzhou-8. Shenzhou-8 partiu do centro de lançamento de satélites Jiuquan e depois de 2 dias de perseguição e 5 mudanças de órbita, ele se encontrou com o Tiangong-1 no início da manhã de 3 de novembro. E a primeira missão de encontro e atracação da China foi um sucesso completo. Isso marca um grande avanço na tecnologia de acoplamento da China. No dia 22 de junho de 2012, a primeira missão de atracação controlada pela China foi bem sucedida. Às 8 horas e 37, 16 de junho, horário local, Shenzhou 9 foi lançado com sucesso, e os astronautas chineses Jin Haipan, Liu Wan e Liu Yan formaram a tripulação de voo Shenzhou. Liu Yan é a primeira astronauta da China.
No dia 11 de junho de 2013, o Shenzhou 10, que transportava os astronautas Nie Haishan, Zhang Xiaoguan e Wang Yaping, foi lançado com sucesso. Durante o voo orbital, ele completou testes técnicos como encontro automático e atracação, acoplamento e realizou as primeiras atividades de ensino espacial da China para adolescentes em todo o país. O sucesso completo desta missão marca a conclusão bem-sucedida da segunda etapa e da primeira etapa do projeto espacial tripulado da China, e a indústria espacial tripulada da China entrará em um novo estágio de desenvolvimento na construção de projetos de estações espaciais. No dia 17 de outubro de 2016, carregando 2 astronautas, a nave tripulada Shenzhou 11 foi lançada com sucesso em Zhouquan e Jin Haipan tornou-se a única pessoa na China a ir ao espaço 3 vezes até agora, retornando à Terra em 18 de novembro após 33 dias de viagens espaciais. No dia 3 de janeiro de 2019, a sonda Chang'e 4 pousou com sucesso na Lua, que é a primeira vez que uma sonda humana visita o outro lado da Lua e é um marco no desenvolvimento da indústria espacial. No dia 24 de abril de 2020, a missão de exploração planetária da China foi oficialmente nomeada como Tianwen, e a primeira missão de exploração da China a Marte foi nomeada como Tianwen-1. A sonda Tianwen-1 foi incendiada no cosmódromo de Wenchang, na China, às 7h18 de 15 de maio de 2021, horário local. O módulo de pouso Tianwen-1 pousou com sucesso nas planícies utópicas de Marte. No dia 17 de setembro de 2021, o módulo de retorno Shenzhou 12 pousou na região autônoma da Mongólia, interior da China, completando uma missão de 3 meses para certificar as tecnologias-chave para a estação espacial. No dia 16 de outubro de 2021, o foguete Long March 2F Yao-13, transportando a nave tripulada Shenzhou 13, foi lançado com sucesso, enviando 3 astronautas, Jia Zhigan, Wang Yaping e Ye Guangfu, para a estação espacial. Esta não é apenas a primeira vez que astronautas chineses tentam ficar no espaço por até 6 meses, mas também a primeira vez para celebrar o Ano Novo no espaço. E Wang Yaping também se tornou a primeira astronauta mulher a entrar na Estação Espacial da China. No dia 16 de abril de 2022, o trio espacial retornou à Terra, o que também significa que a principal verificação tecnológica da primeira fase da construção da Estação Espacial Chinesa foi um sucesso total. E também marca a transição oficial do projeto do estágio-chave de verificação da tecnologia para o estágio de construção em órbita, o que é de grande importância. No dia 5 de junho de 2022, a Estação Espacial Chinesa entrou em fase de construção completa para a ocasião do 30º aniversário do projeto espacial tripulado da China. O foguete Long March 2F Yao-14 foi lançado com sucesso, enviando a nave tripulada Shenzhou 14 e os astronautas Shandong, Liu Yan e Cai Shuzhe para o espaço. Durante a missão, a montagem e construção da Estação Espacial Chinesa será concluída em órbita e o Laboratório Espacial Nacional será construído, o que significa que, após 30 anos, a indústria espacial tripulada da China está prestes a inaugurar a conclusão da estação espacial e completar o sonho de várias gerações de astronautas. Observação: olhando para o vasto espaço, há apenas 2 estações espaciais humanas. Uma é a Estação Espacial Internacional e a outra é a Estação Espacial Tiangong, operada independentemente pela China. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha, e também nos siga nas outras redes sociais. O link está na descrição abaixo.